Então, olha só, agora a gente está falando desse tipo de estrutura. Agora, deixa eu botar a mãozinha, tá vendo? Antes a gente estava fazendo, né, tensões x e y, né? A gente só tinha duas tensões x e y, e o tal xy, né, ele era... O que a gente tinha? A gente tinha isso aqui, né? E o tal xy, que a gente estava calculando. Na direção z, o sigma z e o tal zy, aqui, ó, zy, que faz com o plano z e com o plano y, e o zx, que faz com o plano z com x, opa, Ricardo, era zerado, né? Então, esse valor aqui era zero, e os valores do tal, que tem a ver com z, também era zerado, né? Então, a gente fazia só no estado plano de tensão. Agora, a gente vai dar uma expandida no nosso círculo de Mohr para estado geral de tensão, né? No estado plano de tensão, a gente rodava lá dava uma inclinação no ângulo, né? E como é que aquele ângulo de inclinação se comporta aqui no nosso estado geral de tensão, né? Aquele ângulo lá, ó, que a gente dava, era isso aqui. Né? A gente reorientava o x e o y, né? No x' e no y'. Aqui a gente pode ter que reorientar também o z, né? Espacialmente. Mas nós só vamos estudar, tá? Rotações aqui num eixo só, tá? Não vamos fazer rotações em dois eixos, não. Isso aqui a gente entra na matemática muito mais complicado do que a gente tem necessidade, tá? Então a gente vai entrar em rotações, vai entrar em estado geral de tensão espacial, x, y e z, né? X, y e z, né? E os respectivas tensões de cisalhamento, né? Então, se tiver entre o plano y, entre o sigma y e o sigma x, eu tenho gerado tal yx ou xy, tanto faz. Se entrar entre o sigma z e o sigma x, tal xz ou zx. E se estiver falando de tensões entre o plano y e o plano z, né? Então, yz ou zy. Depende de onde está saindo, né? Mas é a mesma coisa. Então, nossa ideia é isso aqui, tá? Então, a gente, no caso inicial, o z, o tal zx e o tal zy era zero. Agora, a gente não será mais. Aí, olha o que acontece. Se a gente quiser usar o círculo de Mohr, né, a gente vai ter dentro do círculo de Mohr, para uma rotação. Aqui ele está dando exemplo de uma rotação no eixo, se não me engano, aqui no eixo C, tá? Ou seja, o eixo, o Z, né? O C, que ele chama de Z aqui. Ele chama, nesse desenho, o A, o B e o C são os eixos X, Y e Z, né? Então, ele dá uma rotaçãozinha aqui no eixo C, né? E aí eu tenho tensões na direção C também, né? O que é o A, o B e o C? São as tensões principais, né? O A é a tensão principal do X, né? O B é a tensão principal do Y e o C é a tensão principal do Z. O que são as tensões principais? São aquelas tensões cujas... É aquele plano, aquele ponto rotacionado, as tensões de cisalhamento são nulas, né? Então, aqui nesse círculo de Mohr aqui, ó, esse aqui é o plano cujo cisalhamento é nulo. Então, esse plano em azul aí representa o meu plano principal, né? Continua valendo. Só que aqui eu vou ter 3 pontos. Eu vou ter o ponto A, o ponto B e o ponto C. O ponto A e o ponto B é proveniente das tensões em X e em Y. E agora eu tenho o ponto C, que vai ser proveniente das tensões em Z. O C é em Z, né?
Então, aqui em vez de ter um círculo de Mohr, eu vou ter 3 círculos. Um interno, um vai ser externo e 2 serão internos. Certo? Então, a ideia da gente é analisar agora com a nossa nova configurada aqui, ó, 3 círculos, né? Do ponto A para o ponto B, representa aquelas relações que a gente tem de x e y. Se eu estivesse fazendo do B para o C, por exemplo, seria do ponto do plano y e z. Se eu estivesse fazendo aquela maior zona ali, ó, externa, né, seria as tensões entre o plano x e z, né? Aí o que a gente precisa ver, ó? A tensão máxima ela continua, né? Ela é o máximo de cisalhamento que eu tenho aqui, ó, o raio do meu maior círculo, né? E aí eu preciso descobrir qual dos 3 aqui, porque eles podem cair em várias posições, né? Isso aqui é uma posição geral. Eles podem, inclusive, cair para o lado de cá, né? Do zero. O zero pode estar seccionando o círculo aí no meio. Então, a gente tem que fazer o círculo de Mohr para os 3 pontos, né? Para poder achar o maior círculo e, a partir do maior círculo, né? Calcular minha tensão de cisalhamento máxima. Tá? Essa tensão de cisalhamento máxima para esse exemplo dado aqui, né, vai ser na direção x, z. Poderia não ser, né? Ó, essas bolinhas e os nós eles podem cair em diversas configuradas. As tensões máximas e mínimas também, ó. As tensões máximas e mínimas são as tensões vão da parte externa para a parte interna. Nesse exemplo aqui, a tensão máxima, ela é a tensão de A, né? E a tensão mínima é a tensão em C. Tá certo, pessoal? Todo mundo está acompanhando essa explicação? Eu entrei com mais uma variável, tinha só x e y, agora tem o z no meio, né? Então, ó, eu peguei o texto lá do livro do Beer Johnston, tá? E botei aqui o texto, né? Porque o texto dele é bem explicadinho, né? Então, ele, por exemplo, faz negócio de segmento de barra BC, ó. BC, CA, tá? Ele vem explicando direitinho. Quem não estiver entendendo, tá? Dá uma olhadinha no texto, tá? Que esse texto é legal. É esclarecedor também, tá? Então, olha só, esse daqui era o nosso estado plano de tensão, ó, que eu tinha tensão em A, tensão em B e tensão em C, e minhas tensões de cisalhamento, XY, XZ, YZ é igual a zero. Tá? Significa dizer que o plano é esse aqui, ó. E aí foi se dado uma rotação, né? No plano, no eixo de C. E aí aparecem as tensões, né? Então, as tensões aqui, elas vão estar aqui em algum canto aqui, ó. Se eu rodeio em C, o C continua com tensão, a tensão sigma C, ela continua o mesmo, ela não muda esse valor de tensão, ó. Esse aqui não muda. E o tal que estava zerado aqui, relativo a YZ e XZ, também continua zerado. Tá? Então, esse pontinho aqui. Ó. Mas, rodando um eixo, né, eu interfiro nas outras duas. Né? Rodando em C, por exemplo, eu vou interferir em XY. Né? Porque o Z aqui, ó, rodando em Z, eu vou interferir na minha tensão, meu tal em XY. Tá? Nas outras duas, né?
Então, pode ser que aqui tenha aparecido um plano assim, ó. Para esse plano, que é o tal XY, e aqui embaixo é o ponto do sigma X, né? E aqui embaixo, ó, aqui é menos, né? Ainda não corrigi não, tá? Vou corrigir para ver se eu corrijo essa semana. Tá? Então aqui eu posso ter, pela rotação desse plano Z, eu posso ter criado aqui, ó, um novo plano entre os pontos A e B, né? Aqui vira o X, né? Isso, o A é representativo do X e o B é representativo do Y. Aí qual é a rotação que esse plano, que essa peça aqui sofreu? Se aqui é o θ, né? Aqui no meu círculo de Mohr aqui, ó, eu vou ter um 2θ de rotação. 2θ de P do plano, né? Alguns casos particulares para o estado de tensão, para círculo de Mohr, né? Então, o primeiro caso é o seguinte, ó. Mantendo as tensões sigma z igual a tal zx e tal yx igual a zero, o que acontece? Ela é bem parecida com aquele estado plano de tensão. Só que acontece que o meu z, o meu tal z, né, ele acaba entrando aqui no zero. Né? O zero acaba sendo importante no nosso cálculo, né? Então, olha só. Ele está querendo dizer isso aqui, ó. Ué. Não botei o desenho? Não botei. Bom, se eu tenho o meu sigma z igual a zero, né? Aí agora o sigma z estaria aqui, nesse ponto, né? Então, meu círculo faria isso aqui, ó. Tá? E essa bolinha aqui, que seria o CB, seria maior, ela faria isso aqui, ó. Tá? Isso por quê? Porque eu não estou mais trabalhando com estado plano de tensão, estou trabalhando com estado geral de tensão, né? Tridimensional. Tá? Então, isso é um caso particular. Ela não aparece? Ah, configura estado plano de tensão? Não, não configura estado plano de tensão. Né? Configura dizer que o ponto, tá aqui o zero está contribuindo para a formação de um desses três círculos. Aí aqui ele diz o seguinte, ó, se o ponto A ou B ficar situado do lado oposto em relação à origem, né? Então, o lado A está aqui, o ponto B está aqui. Ó. Então, um é positivo, né? O A é positivo, ou seja, está saindo do meu elemento, e o B é negativo, está entrando no meu elemento. Né? E a minha tensão na direção Z, meu sigma Z, perdão, foi igual a zero, aí é um caso particular, porque o A e o B, que é o estado plano de tensão, né? Ele, por si só, já tem as tensões máximas, já tem o sigma máximo e o sigma mínimo, né? Qualquer coisa que esteja aqui dentro, né, vai ser menor, as tensões serão menores do que as tensões, caso a gente tenha pensado no estado plano de tensão. E aí ele forma esse ângulo aqui interno. Ó. A representação dele, né, é um plano dentro do cubo, né, do espacial. E esse plano secciona assim, ó, ou nessa direção ou nessa direção, 45 graus. Tá? Então, esse é um caso particular, em que o A e o B são opostos. Né? Então, se o meu A fosse negativo,
minha tensão em A fosse negativa, né, o A estaria aqui atrás e o B positivo estaria aqui na frente, só trocaria a posição, né? O A dá origem ao X e o B dá origem ao Y. Agora, se o Z for continuar sendo zero, né, o sigma Z for continuar sendo zero, e o A ou o B estiverem do mesmo lado, ou os dois positivos ou os dois negativos, né? Aí sim, esse ponto aqui vai ser importante. Ó. O valor das minhas tensões máximas, né, serão diferenciados. Porque ou os dois sendo positivo ou os dois sendo negativo, né, eu vou ter aqui uma distância aqui do ponto zero. Sendo sigma z zero, né, ele vai acabar formando um círculo que vai me gerar uma tensão máxima maior, né? Então aí as expressões matemáticas mudam um pouquinho, né? O sigma máximo, por exemplo, nesse caso aqui, ó, vai ser sigma A. E o sigma mínimo vai ser zero. Ah, tá aqui, sigma mínimo igual a zero. E o tal máximo, né, aí vai ser o sigma, a metade do sigma A, né? Ó. Sigma A não é isso tudo aqui, não é o plano geral de tensão. Então, meu, meu cisalhamento, minhas tensões de cisalhamento máximas vão ser metade das minhas da minha tensão na direção A. E o plano que é formado? O plano que é formado é esse aqui, ó. Numa direção para alfa igual a 45 e para o ângulo igual a menos 45 forma esse outro plano aqui, ó. Qual a diferença do plano? É o ponto de rotação, ó. Aqui, ó. Nesse aqui estava rotacionando aqui, ó, numa direção e nesse outro na outra. Tá? Essa questão aqui do círculo de Mohr, todo mundo entendeu? Ó? O que a gente está falando? A gente está falando que a tensão em Z vai ser zero. Então, se a gente está falando de estado geral de tensão, significa que o zero aqui tem que contar na nossa expressão, né? É o terceiro ponto, né? Se ela estiver no meio do círculo de Mohr, no meio do círculo do A e B, aí ela não vai ser assim relevante para a gente. Agora, se o A e o B estiverem em um dos lados, ou os dois positivos ou os dois negativos, aí ela vai ter uma influência grande, principalmente aqui na geração do meu tal. Do meu tal máximo, né? Ó, esse tal máximo, inclusive, como ele é gerado pelo círculo que dá origem ao ponto C com o ponto A, né, ele vai ser o tal. Ponto C quem é? O Z. E o ponto A quem é? É o X. Tal XZ ou ZX, né? Tá? Ó, sigma X tá para o sigma A, assim como o sigma Y tá para o sigma D. Não é igual não, tá? É está para. Sigma Z, tá? Esses daqui, o A, o B e o C, é para quando minhas tensões de cisalhamento, X, Y ou Z, forem iguais a zero, né? Se eles não forem iguais a zero, aí eles não estão em cima do plano. Se eles não estão em cima do plano, eles são chamados de X, Y e Z, né? Aí tem uma rotação associada e associado também tem um tal. Pode ser XY, XZ ou YZ.
Todo mundo está acompanhando, pessoal? Beleza, então vamos adiante, ó. Exemplo. Aí, vamos adiante, então. Show. Então, olha aí, tem um exemplo aqui, né? Dado o seguinte elemento infinitesimal, né? É dado tensões em X, sigma X de 24 megapascal positivo, sigma Y 14 megapascal positivo, tal XY, né? Porque ele é o tal que faz que está aqui entre os planos X e o plano Y, né? Então esse aqui é o tal XY de 12 megapascal. E não foi dado o sigma Z. Se não foi dado o sigma Z, é meu sigma Z, e nesse caso igual a zero, porque estamos falando de estado geral de tensões. É isso? Então, como é que a gente vai fazer para desenhar esse círculo de Mohr? Então, aqui eu tenho que, em vez de ter um círculo de Mohr, eu tenho 3 círculos de Mohr, sendo um externo e 2 internos, né? Então, com esses valores que eu já tenho, eu vou fazer um procedimento padrão aqui, ó, com esses valores que eu já tenho, eu vou fazer aquele mesmo desenho que a gente faz quando faz um círculo de Mohr plano. Aqui, ó. Eu vou pegar o sigma x e associar com tal x e vou desenhar, né? Sigma x, aqui, ó. Sigma x foi 24. Ele até desenhou para cima, né? Devia ter desenhado para baixo, tá bom? Mas não tem problema não. Desenhou para cima. Devia ter desenhado para baixo que é positivo, né? Mas achou o valor do x, do ponto x, né? Depois fez o y. O y era 14, 14 na abscissa, né? Ele marcou aqui 14, e aí nas coordenadas ele veio e 12. Achou o ponto y, traçou a reta, a partir dessa reta desenha o círculo de Mohr. Né? Ele tem que achar essa variação aqui, ó, a distância CF entre o ponto C e o ponto F, e essa distância entre o ponto C e o ponto F, né, associado a 12 megapascal, vai me gerar um triângulo aqui, na qual eu vou poder calcular o raio do círculo, né? E esse raio do círculo é importante para a gente, né? Então, ele fez aqui, achou a tensão média para x e y, né? Essa tensão média para x e y é esse pontinho aqui, de centro. Traçou o desenho, achou o valor do raio. O raio dele deu 13 megapascal, né? Como é que ele fez? Aqui deu 5. Aqui deu 12. Soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa, né? Achou o raio. Bom, achado o raio, né? Ele achou a tensão em A e a tensão em B. Tensão em A aqui, ó. Olha lá, saiu do X aqui e veio parar aqui, né? O X e o Y saiu daqui e veio parar aqui, ó. Então, ele achou as tensões de A e de B, né? Então, a tensão de A é a tensão média somado com o raio do círculo, né? 19 mais 13. E a tensão em B é a tensão média subtraído do raio do círculo, 6 megapascal. Achou também o ângulo, ó, o ângulo de giro. Né? O ângulo de giro é o 12 dividido, a tangente de 2 vezes o θ, né, é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente, 12 sobre 5. Tá? Achou-se o ângulo de inclinação desse triângulo
dividindo ele pela metade, a gente acha a inclinação da projeção do meu desenho, né? Então, aqui, ó, já achamos essa tensão A e a tensão B. Achamos a rotação do plano, tá? E aí agora a gente tem que analisar a tensão em Z. A minha tensão em Z, ela é 0. E a minha rotação no plano em Z, né, que ocorre uma rotação aqui no plano em Z, ó, ela interfere nas tensões de cisalhamentos daqui, ó, do XY. Não interfere no plano nos planos relativos ao Z, né? Então, olha só, como é que ele vai fazer para achar a tensão máxima? Então, para achar a tensão máxima, ele precisa considerar o ponto Z aqui, ó, o zero, né? E aí vai se criar um novo círculo que passe por aqui e passe por aqui. Então, minha tensão máxima aqui, ó, né? Agora esse ponto aqui, ó. Então, quanto é que é esse valor? Ó? Se ele começa do zero e vai até o sigma A, então essa altura daqui é metade do sigma A. Se o sigma A é 32 megapascal, está ao máximo 16 megapascal. Como é que ele chegou nesse 32 megapascal? Ele fez aqui, ó, 32 megapascal. Ele pegou o valor do sigma médio, né? Sigma médio, somou com raio. Então, aqui, ó, estado geral de tensão para círculo de Mohr. 3 círculos, sendo 2 internos e 1 externo.